Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam conosco neste momento em que queremos refletir no Evangelho de hoje, Lucas capítulo 17, versículos 11 a 19, destacando o seguinte tema: sigamos o exemplo do leproso curado. Que Deus esteja a nos abençoar. Amém. Estimados de Cristo Jesus, hoje estamos reunidos na casa do Senhor para celebrarmos este culto do Dia Nacional ou Internacional de Ação de Graças. Um dia de agradecimento. E eu gostaria de iniciar este momento recitando as palavras do primeiro mandamento e a explicação de Lutero. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. E o que significa isso? Devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas. Estas são palavras que devem nos guiar na nossa vida de gratidão a Deus. Vejamos bem o que está relatado no Evangelho de hoje e olhemos este mandamento. Quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. É muito importante nós entendermos o que significa esta situação destas 10 pessoas, destes 10 leprosos. A lepra, na época de Jesus, era uma doença incurável, uma doença onde as pessoas eram banidas da cidade e da família. Ninguém ajudava elas. Eles só podiam contar com a ajuda e a companhia de outros leprosos. Por isso que eles estavam fora da cidade. Eles não viviam com as outras pessoas, porque eram pessoas doentes e queriam contaminá-las com a lepra. E esta lepra se manifestava de diversas maneiras. Mas o que é importante nós olharmos aqui, estas pessoas eram uma classe à parte da sociedade. Ninguém olhava por elas, ninguém queria estar perto delas, e os familiares, inclusive, abandonavam elas. E eles, de repente, têm a oportunidade, Jesus está passando para entrar na cidade e eles gritam de longe: mestre, tenha pena de nós. Aqui não nos fala qual a idade desses leprosos e nem nos fala quanto tempo eles viviam nesta angústia, nesta amargura, nesta situação de pária da sociedade. Pessoas não gratas, perto dos seus familiares, perto de qualquer outra pessoa, indignos, impuros de estarem dentro da cidade. E então, ao clamarem, tenha pena de nós, Jesus os vê e diz: vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. E estas palavras aqui são importantes para nós entendermos que toda cura que acontecesse, ela deveria ser comprovada, ser atestada ali pelos sacerdotes. Algo semelhante nós podemos entender porque nós passamos por algo semelhante há poucos anos atrás, por causa da pandemia do Covid. Pessoas que foram diagnosticadas com Covid precisavam fazer o exame para mostrar que não estavam mais com Covid, para viajar, para entrar em alguns lugares e assim por diante. Então era necessário ter esta comprovação, igual estes leprosos. E então eles foram. Se o mestre, se Jesus está falando para ir, quem somos nós para não irmos e nos mostrarmos aos sacerdotes?
E então o texto diz: quando iam pelo caminho, eles foram curados. Novamente, não nos é falado quanto tempo eles estavam doentes, como estavam as suas feridas, como elas se manifestavam, se eram feridas muito visíveis ou não, mas o texto nos diz: eles foram curados. E então vem um relato extremamente importante neste texto de hoje. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. Aqui nós podemos nos perguntar: qual destes leprosos nos representa? Com qual deles nós nos identificamos? Porque todos nós temos ou tínhamos uma doença espiritual, que era o pecado, que era o pecado original, que era algo que nos condenava, que era algo que nos deixava à parte de Deus, nos deixava longe de Deus, nos deixava rumando não para uma comunhão, para momentos agradáveis, mas para a condenação eterna. E então nós fomos curados pelo Senhor com as águas do batismo, para aqueles que foram batizados quando crianças, e pela palavra do Senhor quando foram convertidos mais tarde. E então esta doença espiritual, o pecado original, a descrença, a falta de fé, a lepra espiritual foi curada. Os 10 foram curados. E o texto nos diz que só um voltou para agradecer. E faz um adendo. Diz que ele era samaritano. Para nós entendermos bem, os samaritanos não eram o povo escolhido de Deus. Eles não tinham o mesmo lugar de adoração. Eles, podemos dizer assim, tinham rixas com o povo de Jerusalém. Não eram amigos. Mas é interessante nós notarmos que este samaritano leproso estava junto com os outros leprosos, porque era o único refúgio que ele tinha. E só ele voltou para agradecer a Jesus. E mais, voltou louvando a Deus em voz alta, ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Daqui a pouco nós vamos voltar ao samaritano curado. Mas vamos pensar nos outros 9. O que fez eles não voltarem para agradecer a Jesus? Ou para adorar a Jesus? Talvez eles estavam há tanto tempo naquele isolamento, longe dos seus familiares, que eles pensaram, quando se deram conta da cura, se deram conta, eu quero logo ter a minha cura comprovada para eu voltar para a minha família. Eu quero voltar às coisas do dia a dia. Eu quero voltar a fazer parte do mundo, pois eu estava banido deste mundo. Por isso eu vou obedecer àquela lei de que temos que nos mostrar ao sacerdote, para ele comprovar a cura, para eu poder voltar a fazer parte do mundo, a ser alguém novamente, não um leproso excluído. Talvez a saudade dos seus familiares, talvez a vontade de confraternizar com outras pessoas, talvez a vontade de fazer um churrasco, tomar uma bebidinha, não sabemos, ir numa festa. Nós não sabemos a motivação daqueles 9 que não voltaram. Não nos é contado mais nada na palavra de Deus sobre eles. Não vemos em outros textos dizendo, este era um daqueles 10 que foram curados, ou daqueles 9 que foram curados e não voltou. Ele estava pregando a palavra de Deus, ou estava testemunhando de Jesus, não fala nada. A única menção de um dos leprosos curados deste grupo dos 10 é aquele que voltou
e se ajoelhou perante o Senhor. E muitas vezes nós frisamos muito a gratidão dele e esquecemos do que é mais importante neste texto bíblico. Ele volta para onde estava presente o Senhor e o Salvador. Ele vai na presença de Deus, o Deus encarnado, aquele que estava aqui neste mundo. Ele pensou, posso me mostrar depois para eles, mas eu quero agradecer, eu quero louvar, eu quero adorar quem me curou. Eu quero adorar o Messias, o Mestre. Por isso a pergunta que eu fiz no início, com qual nós nos identificamos? Talvez aqueles 9 que saíram, eles foram. Não, vamos agradecer a Jesus, obrigado Senhor, obrigado Deus pela cura, e continuaram no caminho. E continuaram nos seus afazeres do dia a dia, que há muito não podiam mais fazer. Mas aquele que voltou, ele se ajoelhou perante Deus. Ele estava na presença do Deus verdadeiro. É aquela presença que nos fortalece a fé. E nós temos a oportunidade de voltarmos para agradecer ao Senhor na sua presença, na sua palavra e principalmente na Santa Ceia, onde Cristo está presente de corpo e sangue. Cada vez que nós nos aproximamos do altar do Senhor para receber a Santa Ceia em fé, confiando que lá está presente o corpo e o sangue de Cristo, juntamente com o pão e o vinho, nós estamos procedendo como este samaritano curado, como este leproso que foi curado. Obrigado, Senhor. Jesus nem deixa ele falar. Ele faz uma pergunta. Onde estão os outros 9? Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros? Não seguiram o exemplo deste, que é estrangeiro, só ele voltou. E então Jesus diz para ele, levante-se e vá, você está curado, porque confiou no Salvador. O Senhor nos cura. Acabamos de cantar o hino que nós dizemos, o hino de gratidão que nós temos, o hino Graças Dou. E uma frase deste hino diz, graças pelo teu perdão, que é algo que nós não conseguimos conquistar. Neste hino nós agradecemos pelo tempo, pela chuva, pelo sol, agradecemos pelas alegrias, pelas tristezas, pelos espinhos que tem na rosa, agradecemos por inúmeras coisas, mas uma das coisas que sempre me chama a atenção, quando eu canto, ouço este hino, é esta última frase da segunda estrofe. Graças pelo teu perdão. Porque é algo que nós não conseguimos, é algo que nós não podemos buscar. É algo que talvez não influencie o nosso dia a dia, como se está sol ou se está chovendo, que vai influenciar o nosso dia a dia. De repente nós não vamos poder sair de casa porque está chovendo, ou nós vamos reclamar porque está muito quente, ou vamos reclamar porque está muito frio. E então quando o tempo vira, nós, obrigado Senhor, porque o tempo mudou. Nossas plantações precisando de chuva, para que nós possamos ter alimento, e nós agradecemos, obrigado Senhor, pela chuva que Tu enviaste tão maravilhosamente, para irrigar os nossos campos, para nos alimentar. Mas muitas vezes nós esquecemos de agradecer o perdão que Deus nos dá. Perdão este que é imerecido, nós não merecemos ele. Porque mesmo depois de perdoados, nós continuamos pecadores. Nós continuamos pecando. Nós continuamos transgredindo todos os mandamentos e principalmente o primeiro mandamento. Nós deixamos de ter Deus em primeiro lugar na nossa vida. Assim como aqueles 9 leprosos
também demonstraram isso quando não voltaram para adorar o Senhor, quando não voltaram para testemunhar a sua fé. Talvez dentre deles tinha pessoas que não eram crentes, não sabemos. Mas novamente nós temos que lembrar, o exemplo que nós temos que ter é deste que foi curado e voltou para agradecer, e voltou para adorar a Deus, e voltou para, na sua maneira, no seu modo, render um culto a Deus após a sua cura na entrada daquela cidade, aonde, talvez podemos dizer, era um dos lugares mais angustiantes para ele. Novamente digo, não sabemos quanto tempo os leprosos viveram longe do Senhor, mas nós temos eles na história de Cristo aparecendo neste momento, onde Cristo faz este milagre e onde este samaritano confessa a sua fé, como nós acabamos de fazer, confessando a nossa fé através das palavras do credo apostólico. Dizemos, eu creio em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isto é maravilhoso. E eu não preciso mais do que isso. Isto é o suficiente para me dar salvação. Não preciso de mais. Como é importante neste dia de ação de graças, nós podermos agradecer ao Senhor todas as bênçãos que nós recebemos, tudo que nós temos de material, sim, mas principalmente perdão dos pecados e a fé. Fé esta que nos conduz à eternidade. Fé esta que nos garante que o sacrifício de Cristo é o suficiente. É isto que Deus está dizendo no primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Mas ninguém pode te salvar. Mas ninguém pode fazer nada para te ajudar na tua salvação. Nem a igreja, nem o pastor, nem você mesmo. Deus fez tudo. Por isso, toda a nossa gratidão pela nossa salvação deve ser dirigida a Deus. Temos que nos ajoelhar física e espiritualmente e agradecer ao Senhor por todas as bênçãos que Ele derrama nas nossas vidas, mas principalmente pela bênção do perdão dos pecados, pela bênção da fé, que nos faz querer voltar ao Senhor, mesmo quando os outros 9 não querem voltar. Não nos é dito aqui se este samaritano falou para os outros, vamos lá voltar para agradecer a Jesus. Vamos todos juntos, pois todos nós pedimos juntos e recebemos juntos. De repente ele pode ter até falado e eles falaram, não, vamos nos mostrar para o sacerdote. Minha família está me esperando, eu tenho um aniversário para ir. Quero voltar logo para a minha vida. É uma perda de tempo voltarmos. Não sabemos. Não sabemos se ele foi menosprezado. Não sabemos se depois eles se encontraram. E eles falaram, e aí, valeu a pena demorar mais? Não sabemos. Mas nos é dito, ele voltou, se ajoelhou, louvou a Deus e agradeceu. Em sinal de dependência, em sinal de gratidão. Assim nós devemos nos portar. Assim nós devemos, sempre que tivermos a oportunidade, estarmos na presença do Senhor, da sua palavra, do seu corpo e do seu sangue na Santa Ceia, na ação do Espírito Santo no batizado. Quantas manifestações da presença de Deus nós temos? E quantas vezes o ser humano não volta para agradecer? Infelizmente, nós temos que relembrar isto. Neste dia, onde é um dia de agradecermos.
Por isso, sempre é importante lembrarmos que Deus está em todos os momentos conosco. Deus não nos abandona, mas Ele diz: estejam comigo. Há uma música de um grupo religioso que diz: seus braços abertos ignoram a minha ingratidão. Quantas vezes nós somos ingratos ao Senhor? E mesmo assim, Jesus, com seus braços abertos na cruz, ignora a minha ingratidão, me dando perdão, me dando vida, me dando salvação. Por isso, também é importante ouvirmos novamente as palavras que Moisés disse ao povo: tenham o cuidado de obedecer a todas as leis que hoje eu estou dando a vocês, para que vocês vivam e se tornem mais numerosos e entrem e tomem posse da terra que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados. Lógico, nós não vamos conquistar terras, mas aqui é importante a palavra de firmeza. Uma palavra que nos diz: enquanto vocês forem fiéis, obedecerem ao Senhor, Deus vai estar ao lado de vocês. Deus vai estar abençoando vocês. Por isso o primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Queridos de Cristo Jesus, neste dia nacional de ação de graças, como é bom podermos nos reunir e agradecer a Deus. Como é bom podermos ser gratos pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa família, pelos nossos amigos, pela nossa igreja, pelos nossos irmãos na fé, mas, sobretudo, pelo perdão que Deus conquistou para nós em Cristo na cruz. Algo, novamente digo, que nós nunca teríamos e nunca vamos ter condições de alcançar. É um presente que Deus nos dá. É como aquela cura para aqueles leprosos. Algo que eles nunca sonharam que iria acontecer. Algo que angustiava eles no mais íntimo do seu coração. E de repente, Jesus os curou. Talvez nós, por vivermos há muito tempo em contato com o Senhor, muitos, talvez todos, batizados desde pequenininho, vivemos aí a nossa vida já no seio do Senhor, já agraciados pelo seu perdão, não sabemos o que é estar do outro lado, não sabemos o que é estar condenado, não sabemos o que é estar afastado do Senhor ou estar afastado da comunhão. E olha que nós experimentamos esta pandemia que passou. Muitos ficamos isolados em nossas casas, muitas vezes com medo, muitas vezes ouvindo diversas vozes que nos falaram: não, nós temos que nos cuidar. E muitos até deixamos a comunhão com o Senhor de lado. Deixamos de aproveitar as oportunidades onde Ele está presente. E então nós pensamos que devemos clamar como aqueles leprosos clamaram: Jesus, Mestre, salva-nos, ajuda-nos, perdoa-nos. E talvez nós que estamos ouvindo esta mensagem agora, podemos ser canais para que esta palavra chegue àqueles que não estão ouvindo ela, que por uma ou outra razão não estão aqui, que podem, no momento seguinte, acompanhar esta mensagem, está sendo gravada, e então podem voltar para adorar a Deus. Não fazer como aqueles 9 que foram se mostrar para os sacerdotes, porque talvez queriam logo estar no mundo, mas fazermos como o samaritano curado, voltarmos, nos ajoelharmos ao Senhor e agradecermos pela cura, pelo perdão que Ele nos dá. Que neste dia de ação de graças agradeçamos tudo a Deus, por tudo que Deus tem feito em nossa vida,
mas principalmente pelo perdão de todos os nossos pecados. Amém. Os coloqueis em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes na certeza da salvação eterna em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém.